nosso aulão Mães no Divã, né? O que acontece com as mães quando os filhos estão na adolescência? Vou explicar aqui para vocês como é que eu dividi esse aulão. Na verdade, eu decidi assim hoje, né, fazer esse aulão, porque eu combinei de conversar no Stories sobre esse conteúdo dos lutos que a gente vivencia quando os filhos passam pela adolescência. E você que tem filho adulto, fala, meus filhos já são adultos, você vai ver que tem bastante coisa para você olhar, tá? Desse período da adolescência. Então, é importante você entender que o meu enfoque aqui não é te ensinar a lidar com filhos adolescentes, não é o trabalho que a gente faz aqui no Terapia. A gente não te ensina a ser mãe, tá? Mas a gente abre um espaço para você, como mãe, olhar para você, deitar no divã e entender o que acontece comigo enquanto acontecem essas coisas com eles. É essa a ideia dessa live, tá? Só que para a gente poder chegar nesse lugar e você entender que tudo que ativa em você e naturalmente na relação com os seus filhos e que isso perdura na vida adulta, então muita gente perde a conexão de alma com os pais na adolescência e nunca mais retoma e não entende por quê e também sente muita culpa. Então, se você identifica essa culpa na sua relação com a sua mãe ou na sua relação com o seu pai, mas mais com a mãe, você também vai ter, assim, pérolas aqui nesse aulão, tá? Então, entendendo o objetivo do nosso aulão, eu vou explicar para vocês como é que eu dividi ele. Então, eu dividi em 3 partes. O primeiro é situar você na adolescência. E aqui também eu trouxe algumas dicas para as mães de adolescentes, tá? O que você faz, né? O que você faz? Eu trouxe um pouco aqui, para que você possa se situar, mas não é o objetivo e também não é a minha expertise, mas eu vou trazer algumas pinceladas aqui para contribuir com o olhar de vocês para essa fase. Aí depois a gente vai falar daquilo que é o que interessa, que são as travessias psíquicas que acontecem na adolescência e que naturalmente, a Leia falou que ela é professora de adolescentes surtando. Leia. Essas travessias psíquicas que acontecem com os adolescentes nos afetam diretamente, aqueles que se relacionam com eles, não só as mães, né? Nos afetam diretamente. Então, a gente vai falar aqui onde é a minha expertise. Então, aqui a gente vai falar dessas travessias psíquicas, tá? Que acontecem na adolescência e que refletem diretamente do outro lado do telefone sem fio, que é a simbiose. E aí, depois a gente vai chegar na terceira etapa desse aulão, que é falar o que acontece com as mães. Porque imagina nesse telefone sem fio emocional do conteúdo não dito, o que está acontecendo aqui e que reverbera acontecendo ali na mãe, e que ela não faz ideia, que ela precisa deitar no divã. É para isso que a gente vai conversar hoje, para você ter o seu momento de parar e olhar e falar, é isso, porque às vezes a gente fica tão aqui fora tentando lidar com um mundaréu de coisa que a gente não tem um momentinho sequer para sair da culpa e da hecatombe que acontece, que eu recebo muito. Ó, aqui, ó. Agora eu acho que eu vou falar certo o nome. Lélia. Ela falou, tenho 2 adolescentes, estou completamente sem chão. Você vai te ajudar bastante, você vai ver. E aí você vai poder olhar um pouco para você sair da culpa, do desespero, do o que eu faço e poder olhar para onde a situação realmente começa, tá? Então, eu acho que vai ser riquíssimo. Nessa parte aqui também, a Vanessa falou, culpa 24 horas, sim. Nessa parte aqui também, que a gente vai olhar para isso que acontece com você, a gente também vai olhar para vários aspectos da adolescência da maternidade, né? Mas que ficam muito evidentes na adolescência, que pouca gente fala, que são os assuntos sistêmicos que emergem e também os espirituais, tá? Então, tudo isso para falar para você. Fica comigo até o final, porque você vai amar. Ok, babes? Here we go. Vamos desativar os comentários, porque eu sou monotarefa e se eu fico lendo, eu me perco. E vamos lá. Começando, vamos lá falar da adolescência.
diretriz bem básica da Organização Mundial de Saúde, ela diz que a adolescência é dividida em 3 fases, tá? A primeira, pré-adolescência. O anúncio, tá? O anúncio do que você tem pela frente começa dos 10 aos 14. Por que que isso aqui oscila? Existem questões culturais, tá? Existem questões sociais, né? Quando a criança é levada a adultecer mais rápido. Existe a alimentação, que vai afetar os hormônios, existe a carga genética, ou seja, todo esse processo está muito relacionado ao hormônio e ao ambiente. Então, por isso, dos 10 aos 14. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Aí, a adolescência mesmo, ela vai ser dos 15 aos 19 completos. A gente tem muita ideia de, 18 já é adulto. Então, dos 15 aos 19 completos é a adolescência. E a juventude é dos 15 aos 24, tá? Essas referências para nós são importantes porque um detalhe que a gente, quando conversa com pai de adolescente, a gente vê que eles não se dão conta disso. Que é o quê? Aqui já quero aproveitar para indicar um livro para vocês, mães de adolescentes. O livro se chama O Cérebro Adolescente, ou O Cérebro do Adolescente, mas não lembro agora, não lembro o autor também, mas é um livro muito bom. E ele fala sobre o que acontece dentro do cérebro mesmo do adolescente. Por quê? Porque, de repente, você não tem mais uma criança, você tem na sua cabeça um adulto folgado dentro de casa. Você olha aquele corpão, né? Come igual um adulto, e aí você espera, tem anseios, né, de liberdade, de privacidade, tem opinião, tem isso, tem aquilo, e aí você acha que o cérebro também é de adulto. E que a habilidade de fazer escolhas e a habilidade de ler o mundo também é de um adulto. Afinal, uma marmanja, barbado na minha casa, me tratando desse jeito. Então, a gente acha que o cérebro do adolescente é um cérebro adulto, porque a gente olha e vê um corpão adulto. Mas o cérebro do adolescente não é um cérebro adulto, não funciona como o cérebro do adulto. Então, é muito útil para tutores de adolescente em geral entender como é que funciona o cérebro do adulto, do adolescente. Se você não quiser ler o livro, você pesquisa simples no Google, neurociência, você vai ver várias coisas aí. Tem muita gente falando sobre isso na internet e já te dá uma localizada, entendeu? De que as coisas não funcionam assim. E aí que entra essa informação de que a juventude vai até os 24. Por quê? Porque a maturidade cerebral, ou seja, o desenvolvimento do cérebro e a habilidade de tomar decisões, né, a partir do próprio funcionamento das áreas do cérebro, a gente está falando de neurociência, essa maturidade cerebral só vai ocorrer aos 25, tá? Aos 25. Então, esse entendimento de fase é bem importante, porque como às vezes a gente se vê com uma bomba relógio, né? E aí fala, foi para a faculdade, ou tá morando fora de casa, ou já tem uma vida sexual ativa, já tá, não sei o quê, fez escolhas completamente diferentes daquelas que eu esperava, ou do caminho que eu ensinei, e aí meio que larga de mão. Já é adulto. E não é, tá? Não é. Essa pessoa com quem você pode estar em conflito ainda não é um adulto pleno das suas capacidades, por mais que você pense que é. Então, você, no caso, é o adulto. Ainda que meio atordoado, você é o adulto da brincadeira, tá? Você tem a habilidade cerebral para avaliar a situação que o adolescente não tem. Então, essa é uma informação muito importante para te situar, porque de repente, por causa das mudanças que acabam acontecendo na forma de relacionamento, a gente entra às vezes num mecanismo de defesa, porque dependendo do conteúdo, né, dessas travessias psíquicas que a gente vai falar daqui a pouco, o adolescente ou a adolescente se tornam hostis, muitas vezes agressivos.
E aí, o adulto em questão entra na defensiva. O tutor, o professor, entra na defensiva, se sente desrespeitado e quer jogar na mesma moeda. E é aí que perde o jogo. Entende? É aí que perde o jogo, porque sai da sua posição de maior. E para que a gente possa atuar de maneira funcional, a gente tem que permanecer com essa noção. E ainda que você seja mignon, né? E o seu filho, sua filha seja grande, você fala, não, o maior é ele. Em termos de funcionamento mental, eles não são adultos ainda, tá? Eles não atingiram a maturidade cerebral. E todas esse processo de maturação cerebral envolve uma enxurrada de hormônios. Então, a adolescência é uma fase exaustiva. Por isso que você fala, gente, eles não fazem nada. Eles dormem o dia inteiro, eles ficam o dia inteiro assistindo nada, eles ficam ouvindo música, eles ficam, sei lá, no telefone, eles ficam jogando, parecem encostados. Tudo isso também envolve toda essa questão dessa exaustão hormonal, tá? E dessa transição. Com isso aqui eu não tô justificando em nada nenhum tipo de conduta. Eu só tô situando você. Então, na prática, o que a gente pode fazer? Primeiro, entender que a organização fora e a organização na maneira de falar, porque falta organização cerebral para o adolescente, tá? É que eu não sou especialista em neurociência, então eu não quero ficar aqui tentando falar algo que não é minha expertise. Mas é muito legal você dar uma olhadinha nisso para você entender as luzinhas que acende e que não acende diante das circunstâncias no adolescente. Para você entender que resolver os problemas do cotidiano pode ser muito mais simples, tá? Por quê? Às vezes você vai falar assim, gente, mas é simples, você passou aqui, você não viu que isso aqui estava para você recolher? Não, não viu. Por quê? Porque falta organização. Então, o adulto que se relaciona com esse adolescente vai contribuir muito para a paz da relação se partir do adulto à organização. Isso significa o quê? Por exemplo, dar comandos claros, conversar claramente. Olha, é sua responsabilidade isso daqui. Para você fazer tal coisa, então quando você chegar, por exemplo, os filhos que só estudam, você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Deixar estabelecido, pregado na geladeira, a divisão de tarefas. Com essa divisão de tarefas, com essa coisa, olha, o que você precisa fazer é isso, a sua rotina é essa, o que eu espero de você é isso. Tô falando em termos de funcionamento prático, tá? Não tô falando em termos de escolhas de vida, de relacionamentos, não. Da vida prática, do convívio doméstico. A organização tem que partir do adulto que vos fala, tá? Não espere que o simancol parta do adolescente, porque o botão do simancol não acende, tá bom? Não acende. Então, não é maldade, não é pouco caso, é que o botão não acende ainda, tá? Segunda coisa, junto com isso, cabe ao adulto estabelecer disciplina, regras e responsabilidade. Por quê? Assim, você está direcionando esse adolescente para a vida adulta. Então, qual que é o grande problema? Principalmente na era tecnológica, né? Na era do telefone, na era do computador, dos jogos eletrônicos. Nem sei se chama jogos eletrônicos, deve chamar outra coisa, né? Chama o quê, minha vida? Videogame. Videogame. Também não é videogame. Nós dois somos dois tiozinhos. Não deve ser. Quer ver? Vou perguntar, você vai ver que a gente vai cair do cavalo. Gente, me fala, como que chama os jogos que eles jogam no computador? Game. Game? Videogame? Game. Não deve ser. Game, pode ser. Vou descobrir agora, você vai ver. Alguma mãe mais antenada que a minha excelentíssima pessoa vai me responder. Game mesmo. Muito obrigada, Kika. Foi a Kika, ó. Game. Não, agradeço você. Realmente você está coberta de razão, minha vida. Eu estou completamente errada. Streaming é game. Game. Obrigada, gente. Meu marido está certo. É
porque eles dão risada, meus filhos, PlayStation, é da era digital, exatamente, Morena. Meus filhos, nossa, agora já tá começando a vir os nomes assim, rebuscados, counter, não, isso eu não faço nem ideia do que seja. Stream, então, gente, vocês verem que agora, a gente fica bem, aqui vai uma outra dica, a gente fica bem pertencendo à geração que a gente pertence, tá? Essa ideia de, eu sou não, a gente não é. É melhor nem tentar ser, porque senão a gente paga mico. Bom, continuando. Acho que o meu marido tem um cérebro adolescente. Bom, esse daí é outro divã, tá? Não é o de hoje. Vamos seguir, então. Então, dentro dessa rotina, dessa vida do cotidiana, disciplina, regra e responsabilidade é sua responsabilidade. Por quê? Porque muitas vezes, como a relação é conflituosa, como o adulto, a mãe, vou usar só a mãe aqui, tá? Porque é o foco, mas aí você estende para não ficar falando vários nomes aqui. A mãe tá exausta de toda essa travessia psíquica que ela também tá passando e não sabe. Então, muitas vezes ela prefere falar, quer saber, eu não vou discutir por causa dessa toalha, eu não vou discutir por causa do não sei o quê. Ai, quer comer no quarto? Come, sabe? Ai, quer ficar o dia inteiro no telefone? Fica. Porque daí também eu posso ficar no telefone, eu tenho um tempo. E aí ela abre mão de estabelecer quanto tempo você pode ficar no telefone, quanto tempo você pode ficar no computador. Se você não fizer tal coisa, você não tem tal coisa. Ela abre mão. Sabe, ela meio que desiste, ela só quer falar, ou às vezes ela tá com problemas tão mais sérios que ela descobriu isso ou aquilo que o filho ou a filha tá fazendo, que ficar brigando por causa daquela coisa, é melhor não me desgastar por causa disso, deixa que eu mesmo faço, ou não vou discutir, né, que não sai do quarto, ou não sei o que mais, não sei o que mais, porque o problema mesmo é outro, e enfim. Então, ela acaba abrindo mão dessas coisas cotidianas, organização, essa comunicação clara que viabiliza o bom funcionamento da organização, a regra do tipo não comer com o telefone. É claro que a pessoa que passou a vida inteira comendo na frente da televisão, educou a criança assim, daí depois quer chegar... eu lembrei de uma coisa, por isso que eu perdi o raciocínio, vou contar para vocês. Quer chegar agora e falar, agora é o seguinte, agora não pode mais comer no telefone? Não é possível, né? Qual que é a história que eu lembrei? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, a minha mãe ia pros bailes, sabe? Ia pros bailão de sexta-feira, assim. E eu, ainda mais pra infância, eu brincava na rua, eu queria que ela ficasse, entendeu? E aí um dia, eu meio na cozinha, assim, cheguei pra ela, meio que falei, pô, mãe, você vai de novo pro baile? Eu ficava tipo com a empregada, era alguma coisa assim. E aí ela olhou bem pra mim, assim, toda maquiada pra ir pro baile, né? E falou assim, um dia você vai sair e eu não vou poder pedir pra você ficar. Então, agora você também não me peça pra ficar. Eu falei, nossa... Guardei, registrei. Ok. Qual que é a grande questão? A criança, aquilo que ela vivenciou na infância, ela vai trazer, já passei do meu tempo desse tópico, ela vai trazer na adolescência, que tipo, você sempre, você nunca priorizou brincar comigo, e agora na adolescência você quer que eu brinco com você? Não, né? Você não sempre priorizou sua vida? Agora você tá reclamando do quê? Cansei de falar, ô pai, vem brincar comigo, mãe, vem brincar comigo. Então, muitas vezes na adolescência aparece a resposta de um não investimento na relação, na conexão. Um piloto automático, sabe? De todo mundo naquela correria, trabalho, escola, casa, lancheira, não sei o quê. E um não investimento no olho, na conexão de alma. E aí depois chega na adolescência, você quer conexão, gatinha? Não vai ter. Então, muitas vezes, esse conteúdo emerge aqui, tá? Outra questão dentro desse tópico, respeito. Se você quer respeito, você tem que respeitar. E tem que entender em que locais esse ser humano, aqui sai o filho, precisa de respeito, tá? Outra questão, espaço. A casa para o adolescente é um lugar de
descanso. Por quê? Porque o lugar de luta, né, o lugar de se estabelecer para ele é fora de casa. E a gente olha e fala, gente, por que demorou 100 anos para se arrumar se tá com a mesma roupa que usa sempre? Né? Uma mesma roupa que usa sempre. Por que demora tanto para botar a mesma roupa, o mesmo estilo de calça? Que você vai encontrar, eu ando no shopping com meu marido, a gente olha e fala, gente, eles são todos vestidos iguais, mas eles não percebem. Eles gastam 5 horas para se vestir exatamente daquele jeito e botam uma roupa, uma blusa, tira aquela blusa e bota outra blusa. As blusas são todas iguais, né? É tudo igual, mas eles... Então, pensa que desgastante que é para eles essa experiência de será que eu vou ser aprovado ou não vou ser aprovado? Na escola, nos relacionamentos, enfim. E aí quando vem para casa não enche o meu saco, porque aqui em casa eu consigo desmontar dessa pessoa que eu estou tentando ser. Aqui eu não quero ser nada, aqui eu não quero ser legal, aqui eu quero poder viver a crise que eu estou vivendo em paz. Dá para você não encher o meu saco? É isso a mensagem. E respeito envolve também esse olhar, que a gente só consegue ter quando a gente também equilibrou um pouco a relação dentro da questão de disciplina, regra, responsabilidade. A gente vai chegar nesse equilíbrio da relação mais para frente. Então aqui envolve a questão de espaço do eu vou chegar e vou me trancar no quarto. Por quê? Porque eu tô exausta do sei lá o que foi. Que eu contei para ela e ela falou que não ia contar, daí ela contou, sabe? Ela contou. Ou qualquer coisa que para você não tem importância nenhuma, mas para o adolescente, aquilo é gravíssimo, porque todo mundo riu de sei lá que coisa. Então, essa privacidade, esse lugar do quarto, do me deixa, esse respeito, do eu não sei o que está acontecendo com você, mas pelo jeito é importante, isso aproxima e não afasta, tá? Então, isso parte do adulto. Essa questão do espaço, a questão da privacidade e a questão de, sim, liberdade. O adolescente precisa de liberdade. A grande questão é você, que é o adulto da história, conseguir discernir aonde dá para você dar liberdade e aonde não dá. Porque dizer só não vai ser possível e dizer só sim também não vai ser possível. Então aí você negocia o que você abre mão e cede para que o adolescente tenha essa liberdade e aonde não. Tinha um vídeo na internet muito bom de um filho que chegava pro pai pedindo para fazer uma tatuagem. Aí o pai perguntava assim, o pai, sei lá, no telefone, sei lá, fazendo qualquer coisa, perguntava para ele, onde tá? Você lembra aquela camiseta do X, sei lá, não vou lembrar agora, de alguém, um personagem, tipo Naruto, sei lá, do Naruto, que você queria tanto que eu comprasse para você, por que você não usa mais? Aí o filho fala, pai, nada a ver aquilo lá, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o pai fala, então, só que a camiseta dá para você não usar mais e a tatuagem não vai dar. Então, não, a resposta é não. Então, quer dizer, nesse lugar não dava para negociar. Mas no outro lugar, por exemplo, aí tem o mesmo cara fazendo um outro vídeo e o filho querendo sair, não sei o quê, e como era importante, porque ia sair com a menina, o pai vai lá e fala, leva o meu cartão e paga para ela. Parceria, entendeu? Porque sabia que era muito importante, o menino ia sair com a menina que ele gostava, então o pai foi parceiro, deu liberdade num determinado lugar, mas na hora da tatuagem não, porque essa negociação da liberdade só cabe ao adulto, mas ao adulto que está com clareza da situação. Por conta dos conteúdos todos emocionais, na maior parte das vezes a gente não consegue ter essa clareza, tá? Muito bem, já falei demais. Vamos agora para a segunda parte, as travessias psíquicas. Aqui a gente vai começar a falar dos assuntos de psicanálise. Então, a gente vai falar de psicanálise aqui. Eu vou tentar enxugar. Se eu vou conseguir? Meu marido falou, hoje você não vai passar do tempo. Eu falei, não, hoje não, já passei, já. Vou falar de Caligares. Não sei se você conhece, Caligares morreu. É um psicanalista, morreu, acho que de câncer, recentemente, 2 anos atrás. Um psicanalista sensacional. Tem um livro dele tão bom, Cartas a um Psicanalista, eu acho. Enfim, eles falando da adolescência, ele diz o seguinte, entre a criança que se foi e o adulto que ainda não chega,
o espelho do adolescente é frequentemente vazio. Podemos entender, então, como essa época da vida pode ser campeã em fragilidade de autoestima, depressão e tentativas de suicídio. A gente não entende muito isso, né? Eu tava conversando com a minha filha sobre isso hoje, falando assim, falei, filha, você sabia que o cérebro, falei que eu ia conversar sobre adolescência, eu falei, sabia que o cérebro do adolescente não distingue, por exemplo, o adulto consegue distinguir a imagem que eu tenho de mim e consegue pensar como as pessoas me veem. Ele consegue fazer essa diferença, como as pessoas me veem e como eu me vejo. O adolescente, os botõezinhos do cérebro não conseguem isso, tá? Então, para o adolescente, como ele se vê é necessariamente como as pessoas o veem. E ele está vivendo esse espaço aqui, onde o reflexo do seu espelho é vazio, porque ele está completamente sem referência. Ele não é mais quem ele era e não é ainda quem ele vai ser, o que gera uma angústia absurda. E essa falta de referência sobre si mesmo é profundamente angustiante para o adolescente. E isso é com relação ao quem ele vai ser, o que ele vai fazer da vida, a profissão que vai escolher, os seus próprios valores, a imagem física, enfim. E é por isso que o adolescente muitas vezes ele se fecha. E a gente tende a incorrer no erro de olhar a adolescência só como uma transição. É a fase horrorosa, chamar de aborrecência. Isso não tem coisa pior, né? É como se a adolescência fosse esse espaço que conecta a infância e a vida adulta. E não é. Vou falar uma frase de Freud para vocês. Freud diz o seguinte: a adolescência é entendida como uma passagem que, a princípio, liga nada a lugar nenhum, mas possibilita, olha aqui está uma chave importante, novas combinações e composições que levam a mecanismos complexos. Eu sei que a princípio você não entendeu nada, mas eu vou explicar. Sobre o que Freud está falando aqui? Sobre os processos psíquicos que são revisitados na adolescência para que o adulto se forme. Então, durante o desenvolvimento da identidade / sexualidade, que não é no sentido do ato sexual, mas no sentido de como eu expresso e experiencio a minha identidade, que vai acontecendo na infância. Então, a gente tem fases ali na infância que vão tratar determinados assuntos, depois começa uma fase de latência, ou seja, somem esses assuntos. E aí a criança começa o desenvolvimento cognitivo e parece que tá tudo bem. E aí quando chega na adolescência, esses conteúdos voltam para serem revistos, reorganizados para formar o adulto. Então, aquele conflito, pensa que a criança passa ali, e que no primeiro 1 ano, nascimento dos dentes, e quando começa a estranha, num primeiro momentinho o neném vai no colo de todo mundo, depois descobre que todo mundo não é a mãe, aí ele não vai mais no colo de ninguém, só quer a mãe, e tudo aquilo é uma crise que, como o bebê não tem recurso emocional, ele somatiza isso sempre com dor de garganta, com febre, com isso, com aquilo, porque ele não tem como verbalizar essa angústia. São fases de transição, tá? Assim como o Terrible Two, né? Os 2 anos e tudo que acontece ali nos 2 anos, e a fase da birra, e depois a coisa da disciplina e do não, e todas essas etapas que a gente vai tendo alguns meses, né, para lidar entre eles na infância. Depois vem um período que parece que tá tudo bem, eu conheço meu filho, eu conheço a minha filha, e aí a questão é escola e futebol e balé e não sei o que. Quando chega a adolescência, todo aquele conteúdo volta para ser reorganizado. Então é isso que Freud está falando aqui, ó. É uma fase que possibilita novas combinações e composições que levam a mecanismos complexos. E o que vai acontecer nesse período? É como se fosse um Lego, não é nada disso, mas só para você tentar entender a loucura, é como se fosse um Lego que o adolescente monta, olha,
E aí, aparentemente, se torna uma pessoa. Daqui a pouco ele fala, não, isso aqui não tá bom. E aí ele desmonta tudo e monta de outra maneira, reorganiza de outra maneira. E aí, a minha filha fala assim, mas você não gostava disso? Não, isso daí era quando eu era... Aí fala o nome de um estilo que eu não consigo nem reproduzir. E agora ela não é mais aquilo, agora ela é outro estilo. Que aquele lá foi em 2022. Que absurdo, mãe, isso foi em 2022. Porque ela montou de novo o Lego. E essa combinação, aquela combinação não ficou legal. Então, esse monta e desmonta acontece 1000 vezes. Entende? Na faixa de Gaza dos relacionamentos conflituosos. E se não tem um adulto compreendendo o que está acontecendo, pensa, o que está difícil para o adolescente se torna 5000 vezes mais difícil. Aqui pode estar parecendo que eu estou tomando partido do adolescente, mas não é isso, tá? Não é isso. Eu vou chegar na parte que eu falo de você. Take it easy, baby. Então, em termos psicanalíticos, isso quer dizer o quê? Que essa fase da adolescência é um processo de elaboração da castração. Uma castração profunda. Que castração é essa? É a castração de, na infância, o meu objeto de amor era minha mãe. Isso aqui é complexo de Édipo, eu não vou ensinar complexo de Édipo aqui, mas toda a questão da adolescência é a reorganização do complexo de Édipo. E o complexo de Édipo é, eu quero a minha mãe só para mim. Se eu viver nessa ideia de eu completo a minha mãe me completa, o nome disso é psicose. Entende? O ápice da simbiose, eu não saí dali. Então, eu vou ter que viver essa castração, de entender que não, isso não funciona, que o objeto de amor, que a minha sexualidade não pode ser vivenciada com a minha mãe quando eu ficar adulto. E nem com o meu pai, que depois é um objeto, substituto desse primeiro objeto. São coisas todas psicanalíticas complexas. E isso é uma castração, que de repente a criança esquece. Então ela sai daqueles assuntos que às vezes aparecem lá, vou namorar com a minha mãe, vou namorar com meu pai, ou às vezes vocês têm me mandado uns vídeos aqui assim, do pai vai beijar a menininha, pra sair a menininha levanta assim pra beijar na boca, igual, né, ver o pai beijando a mãe. Tudo isso é o complexo de Édipo, que tá tão perfeito, as pessoas mais importantes da minha vida são meu pai e minha mãe. E aí elas vão ter que deixar de ser. Isso é uma profunda castração. Isso é um desamparo gigantesco. Mas o adolescente, quando começa a surgir a sua sexualidade adulta e genital, esse conteúdo lá atrás volta em fantasias esquisitas na cabeça do adolescente. E isso gera pavor. Isso tudo é inconsciência, ele não sabe o que está acontecendo. É claro que isso volta tudo simbolizado em outras coisas, mas é esse conteúdo voltando para ser reorganizado. É por isso que as escolhas objetais, né, a escolha de quem eu vou ser, de quem que eu gosto e como que eu gosto, e eu vou ser, como é que fala? Gótico, ou sei lá o que, tudo isso passa por esse processo. Existem fases de depressão, porque tudo isso é muito intenso, tá? Então é um processo de elaboração, de castração, da falta dessa completude que eu não tive com os meus pais e que agora eu vou ter com quem? Então é um vazio profundo, um sentimento de solidão profundo. Os adolescentes que aprenderam a fazer amizade, eles até se sentem um pouco mais seguros, e aqueles que não aprenderam a fazer amizade se sentem terrivelmente sozinhos, porque é a busca do par. O adolescente começa desesperadamente pela busca do par, e esse par vai sendo trocado a cada mês, semana, dependendo, e aqui envolve amizade, envolve namoro, envolve ficantes, envolve um mundaréu de coisa, e essa busca desesperada é por conta de tirar esse lugar que foi ocupado pelo pai e pela mãe, que agora não pode mais ser, porque é uma sexualidade que se torna genital, se torna adulta. Então, precisa haver a escolha de um outro objeto. Aqui eu não tô falando só exclusivamente da vida sexual, tá? Eu tô falando dessa identificação, eu tô falando da formação da identidade. Eu nem vou abrir para pergunta, porque senão... então vamos passar dessa fase aqui. Aqui também é para situar quem trabalha com isso, tá? Minimamente uma
aporte teórico, né, para vocês saberem aqui. Então, dentro dessas perdas e escolhas todas, qual que vai ser um impulso fundamental que vai mover o adolescente? Presta atenção, o desligamento dos pais. Toda força que o adolescente vai fazer é para se desligar dos pais. Ele precisa desse desligamento e isso para ele é traumático. Ele precisa fazer esse desligamento, tá? Então, esse é o processo mais doloroso que ele vai viver aí. E aí, Freud vai dizer, então, que na fase da adolescência, ele vai ter que ressignificar todos esses conteúdos da infância para poder, então, chegar na fase adulta. É claro que a gente vê por aí andando um monte de adulto que não conseguiu concluir o seu vício, não é mesmo? Não conseguiu. E aí segue com esses conteúdos em aberto, e isso se reflete, obviamente, nas suas escolhas de relacionamento afetivo. A filha de Freud, eu quis falar sobre isso aqui também cabe mais um parênteses. Eu assisti, acho que ontem, talvez ontem, não sei, no final de semana, domingo, eu assisti no Prime, o filme que lançou do Freud, chama A Última Sessão de Freud. Como que é o nome? Anthony Hopkins. Olha, o filme bom. Bem bom, sabe? E fala-se, bom para quem gosta desses assuntos. E fala dessa relação terrível dele com a filha. Assim, acho que foi o que eles mais focaram, com a Ana. Ana Freud, a filha se tornou psicanalista, a primeira psicanalista infantil, e ela fez um trabalho bem sério falando da adolescência baseado na própria análise das fantasias dela, no caso. E toda a questão difícil dela com o pai, que resultou na sua escolha de objeto, né, se tornando homossexual e tudo mais. Muito bem. Ana Freud, ela escreve em 1936 O Ego e os Mecanismos de Defesa. E ali ela escreve muito sobre a adolescência. E aí ela vai dizer o seguinte, trouxe um trechinho aqui para vocês que fala o seguinte, ó. Há muito tempo que os fenômenos psíquicos que assinalam o advento da maturidade sexual vêm sendo matéria de estudo psicológico. Nos escritos não analíticos, encontramos muitas descrições impressionantes das mudanças que ocorrem no caráter durante esses anos, das perturbações no equilíbrio psíquico e, sobretudo, das incompreensões e irreconciliáveis contradições, então, evidentes na vida psíquica. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que, para lidar com esse rompimento com os pais, o adolescente vai ter que criar mecanismos de defesa. E aí, ele vai criar dois grandes mecanismos de defesa, os mais fortes. Vai tomar dois rumos, tá? Um primeiro que vai ser, eu não vou nem falar o nome técnico aqui, porque não vai fazer sentido para vocês, mas que vai ser vivido pelo adolescente como uma privação de prazer e de autoexpressão. Por quê? Ele tem muito medo que essas pulsões, que ainda ele não conseguiu elaborar, sejam vistas de alguma maneira, tá? Então, ele prende tudo. Então, é assim, ó, vamos lá na praia, não, coloca, porque você não vai colocar biquíni, você não vai colocar sunga, eu não, meu corpo é horrível. E aí, enche de roupa, e moletom, e capuz, e não sei o quê. Por quê? Eu não posso me mostrar. Você não quer dançar? Não, isso é ridículo dançar. Para de dançar. Ou seja, toda expressão, eu vou me vestir de preto, eu vou ficar trancado no quarto, eu vou ficar fechado, eu não mostro meu corpo, eu não falo em público, eu não participo de esporte nenhum, nada que mexa com expressão corporal, nada que alguém possa perceber qualquer coisa da minha sexualidade que está completamente conflituosa dentro de mim, eu não consigo lidar com isso, tá? Então, esse adolescente, ele se fecha dentro dessa privação. Qualquer coisa que proporcione prazer, até rir. Quando vai rir, se tapa todo, sabe? E não gosta, e não quer conversar, não quer nada que expresse ele, porque ele tem medo de que, se por acaso, vai que ele se deixe levar pela pulsão. Aonde isso vai levar? Então, ele se priva completamente de qualquer tipo de experiência de prazer. E a segunda defesa básica é o que ela vai chamar de
intelectualização. Dentro dessa primeira privação é qualquer coisa também que envolva estar em sociedade. Vamos com a gente, não sei na onde, não. Vamos não sei o que, não quero. Por causa disso. E o segundo é a intelectualização. Mas essa intelectualização não é a que vocês me vêm falando muito aqui, no sentido da heroína, muitas vezes, né? Ou essa coisa de mergulhar nos estudos, ou de ler, não é sobre isso. Mas é sobre essa ideia do mundo da ideia. Então é a pessoa que se apega, assim, a ideologias e fica discutindo ideologias. E aí pode ser ideologia religiosa, ideologia social, ideologia política, a militância, qualquer coisa desse mundo idealizado, do mundo das ideias, sabe? E aí gosta de discutir e bate de frente, confronta os pais. Não, você não falou que é tal coisa, mas você mentiu, porque eu vi você mentindo na hora que você falou para não sei o quê. Questiona, sabe? Ele consegue não mentir? Não, mas questiona que os pais mentem. Ou sei lá, qualquer coisa, tá? Que seja o assunto em voga, que pode ser política, que pode ser religião, que pode ser valores sociais, que pode ser dinheiro. E aí levanta umas bandeiras assim que muitas vezes, por causa da busca do desligamento dos pais, vai completamente contra aquilo que ele foi ensinado. Por quê? Dentro desse processo aqui, do processo do complexo de Édipo, do complexo de Édipo que vai nascer o superego, tá? Então, o superego, que é a parte da gente que diz o que pode, o que não pode, é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, esse superego, ele vai trazer toda a moral, tudo aquilo que foi aprendido com os pais, tá? Que vai se estabelecer na vida adulta. E quando esse complexo de Édipo, presta atenção, quando esse complexo, que é a paixão pelo pai ou pela mãe, não está bem resolvido, esse superego pode se levantar de maneira completamente contrária aos pais, numa tentativa desesperada de romper essa paixão, tá? Então, essa repressão desses instintos que foram internalizados pelo superego, olha o que vai acontecer. Pensa um adulto, uma mãe, um pai muito castrador. Muito não pode, principalmente com relação à sexualidade, num sentido amplo, né? Do tipo, você não pode fazer o que você quer, você só pode fazer o que tem que fazer, você não tem essa liberdade de ser você sexualmente, tipo, botou a mão, o que você tá fazendo com a mão aí? Não, qualquer coisa assim, toda essa castração gigantesca com relação à própria sexualidade física mesmo e com relação à personalidade, ela vai instaurar uma distância interior dentro da pessoa, entre o indivíduo e o self, usando uma linguagem de Jung, ou o si próprio, usando uma linguagem de Freud, tá? E aí, essa distância aqui aumenta gigantescamente o vazio do adolescente, tá? E muitas vezes do adulto que não consegue encontrar essa ideia de quem eu sou por causa dessa profunda repressão. Por que eu tô trazendo toda essa teoria para você entender onde nasce? Porque é isso que vai refletir na questão da identidade, que é onde a gente vai entrar. Vou ter que cortar umas partes aqui, porque eu já falei demais e não deu certo. Pra gente chegar na parte que é a que te interessa, que é você no meio dessa história. Dentro disso aqui, qual que é o principal assunto, então, que está acontecendo na adolescência? A formação da identidade. E aqui, esse é o primeiro espelho. Então, aqui a gente entra no Mães de Adolescentes no Divã, tá? Tudo isso, então, você pode olhar e pode falar, eu tô vivendo um caos por causa disso, por causa daquilo, por causa dos problemas todos que surgem com droga, com sexualidade, com hostilidade, com agressividade, tudo isso é esse conteúdo reprimido, tá? E esse espelho é o que vai acontecer aqui na relação. Por quê? Quanto mais hostil é o adolescente, mais força ele tem que fazer para cortar a simbiose e sustentar uma identidade não autorizada. Então, qual seria o ideal? O ideal é
eu vou ensinando isso no Mães no Divã. É você ir a cada fase do seu filho, da sua filha, estabelecendo conexão com a identidade daquele ser humano que vai se formando. E trabalhando as suas próprias questões de simbiose para não trabalhar as projeções das suas questões mal resolvidas com a sua mãe na sua relação com seus filhos, tá? As suas próprias questões de identidade, se alimentar emocionalmente dos seus filhos. Por isso aquele filme, aquela propaganda lá daquele comercial da mãe pro Dia das Mães lá com o filho e a turbulência e não sei o que, e essa fase vai passar, é tão danosa, porque aquele adolescente estava desesperadamente tentando cortar essa simbiose, sabe? E cadê o pai que não aparece naquele filme? Nunca. Então, como é que aquele menino estava diante desse conteúdo? É lógico que ele tinha que desaparecer de casa, lógico que ele tinha que mentir, sabe? Porque como que ele lida com aquilo? Eu acho que vocês sabem aí de qual propaganda que viralizou aí quando lançou do Dia das Mães, né? E mostrando aquele barco e aquela tempestade, aquela mãe, sabe, tentando estabelecer uma conexão com o filho que o filho não queria mais. Por quê? Porque ele estava virando um homem, ele não podia ser o homem da mãe, pelo amor de Deus. Alguém não consegue enxergar isso daí? E ele precisava sair, e o sofrimento dele, né? E aí, no fim, os caras colocam uma coisa de, não, o filho se arrepende e vem com um perfume para a mãe. Olha, não tem como ser mais ruim, não tem como ser mais mal feito. Não tem base nenhuma aquilo ali, sabe? É só para a mãe mesmo querer e o filho falar, tá bom, posso comprar a minha liberdade com um perfuminho dessa marca para você? Toma, então. É só para isso que serve aquilo lá. Aquilo é péssimo, péssimo, péssimo. E dentro desse conflito todo, a mãe, de repente, ela entra no primeiro ponto da história, que é o que a gente vê nesse comercial aí. E é o que começa, é o que eu quero começar a falar com você aqui, que é onde você visita a sua frustração e a sua raiva. Por quê? O que você vive na infância inteira da criança? Você vive sacrifício e autonegação. É assim que a gente vive a maternidade. Sacrifício e autonegação. Você vai abrindo mão de você, abrindo mão de você, abrindo mão de você. E de alguma maneira você é compensada por aquilo. Você é compensada porque daí vem aquelas mãozinhas e fala, mãe, você é linda, e posso fazer um penteado no seu cabelo, e aí vem os desenhos, e aí vem aquela coisa, e aí parece que, nossa, tá tudo valendo a pena, né? Porque você tá naquele processo todo e tá dentro da simbiose, e aí você vai seguindo a vida. Só que, de repente, quando chega na adolescência, você se depara com uma pessoa que não tem mais interesse nessa simbiose, e que tá usando toda a sua força para cortar essa simbiose. Então, muitas vezes, na busca por a identidade, o adolescente tenta se livrar dos pais. É esse o sentimento que eles têm. Eles tentam se livrar para conseguir descobrir a si mesmo. E aí, essa mãe se sente injustiçada, sobrecarregada, porque agora, se ela cozinhava X, agora ela cozinha Y, porque esses adolescentes comem. E a roupa que ela lavava, que era pequenininha, que era uma máquina, agora são 3 máquinas, entende? E o dinheiro que ela gastava, que era aquele e aquele outro, e ela não tem mais compensação nenhuma. E ela só sente o quê? Raiva, frustração, sentimento de injustiça, e de repente, enquanto esse adolescente está em busca da sua identidade, ela descobre o quê? Voltando vocês, que ela não tem mais identidade, Brasil. Que ela abriu mão da sua identidade. E que agora, o que vai ter que acontecer? Eu sei que foi uma teoria muito, muito densa aqui, me achando na minha adolescência. Ai, que bom, chama o SAMU. Eu sei que foi uma teoria, muita teoria, mas é para vocês entenderem que, tipo, né, isso tem base, tá bom? Vocês não precisam entender, assim, mas só minimamente. Ah, que bom, vocês estão vendo a própria adolescência, né? Ah, coisa linda. Tenho uma filha de 4, já vou me preparar na adolescência.
Você que falou que tem a filha de 4, cada etapa a gente passa por um conteúdo interno. Esse aqui é o que eu tô falando, são as travessias que a mãe passa. Tem um semestre de psicologia em 40 minutos. Aqui ó, Dani, eu tenho alunos que por mais carinhosa que eu seja, são hostis. É proteção? Eles não estão sendo hostis com você. Veja, Freud, ele vai falar de uma ambivalência. Eu até anotei isso aqui, mas acabei passando, tá? Porque é por causa do conteúdo. Qual que é a dor psíquica da adolescência? É a ambivalência amorosa que o adolescente vai viver com os pais e professores em geral. Então, quem é pai vai entender isso, que você chega... Então, de repente, eles sempre gostaram da escola. Agora, nossa, a escola é um lixo. Essa diretora é uma não sei o quê. Esse professor não sei o que lá. Nossa, odeio tal professor. É tudo muito... Tudo odeio, tudo lixo. É tudo muito extremado. Isso se reflete o quê? Ambivalência. E para que eles falam? Eles falam para os pais. Porque eles não podem falar para o pai, eu te odeio. Me deixa. Então ele fala, eu odeio aquele professor. E também porque ele não te odeia, mas é que ele precisa desesperadamente se desligar de você para poder estabelecer uma identidade, entende? Então, muitas vezes, Léa, essa hostilidade que você experimenta como professora é uma hostilidade que eles não se autorizam a direcionar para os pais, então eles direcionam para você. Não que isso justifique alguma coisa, tá? Mas não é pessoal, é isso que eu tô tentando te dizer. Achei que você tava falando da minha vida, mas de certa forma eu tô, porque você tá visitando muitas coisas da sua própria história. Quem se relaciona com adolescente visita a própria adolescência. Aqui a gente, mães no divã, deita, guria, deita. E por quê? Porque, gente, os cursos que a gente vê por aí falando de maternidade, elas ensinam, presta atenção que eu vou falar, que você vai falar, o que é isso? Elas ensinam como você lida com o dito, ou seja, como eu ensino meu filho a comer, como eu ensino meu filho a se comportar, como eu lido com a birra, como eu lido com isso, como eu lido com aquilo, como eu moldo essa pessoa, tá? Então, te ensina temperamento e isso, identificar o temperamento e papapá. E esses cursos são sensacionais. Eu tô falando nada contra esses cursos, eles são realmente excelentes. Você aprender técnicas, isso ajuda você, assim, de maneira gigantesca. Agora, eles ensinam você a lidar com o dito, com aquilo que é permitido e que está no seu poder até chegar na adolescência. Porque a adolescência, presta atenção que agora vem a chave, é a fase do não dito. E aqui não tem mais essa técnica, porque agora vai emergir o não dito, toda a sombra. E aí a grande questão é que não emerge só a sombra do adolescente, emerge a sua sombra que você negou e que o seu filho obviamente viu. E como, agora entra o conteúdo sistêmico, como esse conteúdo, como os filhos sistemicamente estão a serviço, eles também manifestam as questões que você nega de você, da sua própria identidade, aquilo que você não se autorizou. Então você que foi super castrada e que nunca se autorizou ser sensual, quando a sua filha é adolescente, ela vira o quê, gatinha? Sensual. E aquilo é um pesadelo para você, porque você não lidou com isso, agora você é uma senhora que já conformada, que não foi e nunca será sensual, e agora você tem uma filha sensual. Entende? E ela manifesta por quê? Porque ela está a serviço. E aí você tem que fazer o quê? Digitar quero divã. Porque agora eu vou ter que lidar com essa situação. Entende? Espelho, espelho meu. Exatamente. Exatamente. Eu acho a adolescência o máximo. Eu também acho a adolescência o máximo. Essa fase, eu falei bem no início aqui, Vi, a pré-adolescência pode começar aos 10, tá? Tudo depende dos hormônios. Então, você tem que também perceber os hormônios. Nos meninos, quando você começa a perceber
também tem a questão da alimentação, né? Mas os cheiros, eles começam a ficar mais fortes quando os hormônios estão mais evidentes, sabe? Então a gente também pode medir por isso. As meninas, óbvio, tem a questão da menarca e tudo mais, né? O meu fala que me odeia. Acontece. Como eu posso ajudá-lo nesse desligamento? Eu vou tentar falar um pouco aqui, Adriana, mas o que eu quero que vocês entendam é que isso é um longo processo e que a maior parte das mães não, como é que fala? Não lidaram com isso na infância inteira. Não lidaram com esses conteúdos sombrios, sabe? Que existem, não lidaram com os próprios conteúdos. Então, quando chega na adolescência, é simplesmente um vulcão. Como uma mãe deve agir quando a filha está rebelde? Então, você ouviu tudo que eu falei aqui? Se não ouviu, assiste de novo, para você entender sobre o que é essa rebeldia, para você poder ser adulta da brincadeira. E primeira coisa que você tem que fazer, identificar o que seu está sendo refletido ali que você não consegue lidar. Por isso que aqui a gente tá no quero divã, não tem nada de guerra não. Ela falou, divã ou guerra? Não é guerra, é guerra porque você não deita no divã, porque se você deitar no divã, você sai da guerra e trata aquilo que é seu. E consegue ser adulta que socorre o seu filho nessa circunstância. Agora, quando você não consegue lidar com aquilo que você está vendo a seu próprio respeito e que você nega, aí vira uma guerra mesmo e as relações se perdem. Aqui respondendo a todos vocês que me mandaram mensagem falando que perderam a conexão com os pais na adolescência. Por quê? Por causa disso. Porque daí a conexão, a autorização para esse ser humano emergir não foi dada. E aí você não teve outra alternativa, senão se desconectar na alma para poder existir. E isso é uma ferida que a gente carrega na vida inteira, adulta, né? Quantos filhos e filhas estão feridos? Por quê? Porque o pai ou a mãe só autoriza aquilo que eu moldei. Agora, aqui entra a questão espiritual que eu quero que você entenda. Eu queria tanto, eu vou falar um pouco mais. Tudo bem, gente? Se a gente for mais uns minutinhos, porque eu já ia cortando aqui. Tudo bem, minha vida? Ó, como eu contribuo para essa desconexão? Primeiro, identifica o que é seu naquilo que te incomoda. Por quê? Aqui, ó lá. E eu que fui uma adolescente legalista e tenho filho rebelde, não sei lidar com a rebeldia. Entenda, seu filho está a serviço de algo maior. Estou justificando os comportamentos? Claro que não. Eu estou fazendo você entender sistemicamente. Os filhos, por amor, verbalizam o que nós calamos. E isso é uma contribuição, é quase como se eles fizessem algo para poder ir. E para poder falar, ó, volte à vida. Reveja os seus conceitos, não cauteriza. Senão você vai calcificar ali, ó, como uma rocha velha, assim, ó. Meu amor, você perdeu a interpretação da rocha velha. Você tá assistindo aí? Eu tô vendo. Olha lá. Eu tô vendo agora. Entenderam? Então, muitas vezes, é isso que nem você tá falando. Quem é essa rebeldia? É a sua sombra, que você sempre negou e que ele... Wellington César, você está por aqui. Então, se a gente olha com amor, se a gente olha com bons olhos, eu ainda vou falar das coisas espirituais, porque agora eu decidi que eu vou me dar mais 15 minutos, tá? Vou me permitir mais 15 minutos. Então, a questão da identidade, ela conforme o filho vai formando uma identidade, que necessariamente só vai ser identidade se for diferente da sua, tá? Se for diferente da sua. E isso a gente começa desde cedo, nutrindo, permitindo, sabe? Permitindo. E quando que o filho vai fazer isso? Com menos rispidez. Quando ele vai dando sinais de que ele faz as coisas de maneira diferente e você autoriza. Então, quando chega na adolescência, e isso vai sendo falado, que
que você é diferente, você é do seu jeito, você não sei o quê, e não você vai ser isso, tem que ser assim, a minha escolha é a sua escolha. Os filhos vão trazendo perguntas que os pais não respondem. Ah, isso daí é bobagem. Não, não é bobagem. Ele está interessado em outra religião que não a sua. E você fala, não, isso aí é bobagem. Não, isso aí não é certo. Isso não existe. Isso é do diabo. Essas informações, a criança com 7, com 8, vai registrando. Entende? Por quê? Porque conversou com uma criança na escola, porque está interessado naquilo e vê que não há espaço para diálogo, não há espaço para o diferente, com relação a todos os assuntos. Conforme esses assuntos são permitidos, se conversa e a criança, o ser humano ali dentro, aquele pequeno ser humano, vai entendendo que ele pode perguntar, pode ter opinião, que ele vai ser respeitado no seu olhar, que ele não vai ser castrado em cada manifestação, isso vai suavizando a adolescência. Agora, quando só existe esse ensino, tá? Voltado para essa coisa, você vai ser o que eu quero que você seja, ou o que eu preciso que você seja, aí na adolescência nós teremos problema. Aqui, hoje nós teremos problema também. Quando, no caso, por exemplo, o pai e a mãe se separam e o filho ou a filha se tornam o marido da mãe. Porque, independente, separou, o filho ou a filha se tornam o marido da mãe. E aí, muitas vezes, depois a mãe se casa de novo ou começa a namorar e abandona, trai esse filho, filha em formação. E aí, nunca mais esse ser humano se acha na vida, entende? Porque não consegue entender que não consegue concluir esse processo do complexo de Édipo, tá? E aí começa a atacar todo mundo e aí a adolescência mais complicada, tá? Então, dentro desse processo de autorizar a identidade, os pais também vão ter que rever a identidade. Por quê? Porque eles começam a se perceber desnecessários. Nesse processo de formação da identidade, começa esse negócio, não, mãe, não é assim que fala. Não, mãe, nada a ver isso daí, mãe, nada a ver. E aí, você vai começando a perceber que você tá obsoleto, no caso, né? Que as suas opiniões não são mais legais, que enfim. E aí você vai ter que atualizar a sua identidade. E na maior parte das vezes, muitas mães vão descobrir que abandonaram a identidade, se tornaram apenas uma função. A função que eu ocupo no trabalho é a função mãe. Mas quem sou eu? Ah, não sei mais. A começar de você é feliz? E aí vem esse adolescente, esse pirralho, essa pirralha, querendo ser feliz nessa vida sobrecarregada que eu vivo? Ah, não. Entendeu? Não sou palhaça, não sou banco. Não. E aí começa aquela poesia, né? A poesia da frustração. Então, agora, se você olhar com bons olhos, isso é benéfico. Isso é benéfico. Porque os filhos, eles manifestam o não dito, manifestam o reprimido. Então, eu só vou conseguir olhar para isso se eu assumir que isso é reprimido, que não meu, mas do meu sistema. Segunda questão importante dentro de tudo isso, a questão da sexualidade. E num sentido muito amplo, que é, a gente trabalha para que os filhos tenham uma vida melhor que a nossa. Mas quando eles gozam dessa vida, a gente chama eles de folgados. Folgado, ingrato. Você tá pensando o quê? Que dinheiro dá em árvore? Palhaço? Que eu sou palhaça? Que não sei o quê? Gente, mas espera um pouquinho. Entende? O que vai acontecendo? O espaço que aquele corpo adulto ocupa no sofá, assim, que você não deita no sofá, porque você é o quê? Você é adulto. Você não se permite, aí você fica esse adolescente deitado no sofá o dia inteiro. Entende? Comer, a mesma coisa. Mas precisa comer tudo isso, gastar dinheiro e a própria sexualidade, que é um assunto à parte que não cabe aqui, né?
mas que também vai trazer a questão do como você se autoriza prazer. Como? Eu não me autorizo prazer, você se autoriza prazer? Tá louco? Tá louca? Fica querendo prazer? Como querer prazer? Como? Entendeu? Quanto botão ativa dentro da gente? Outra questão, a gente acha que quem cuida do departamento sonhos, né? O que você sonha, o que você sonhava é a criança. Isso é um engano, porque quem cuida dos sonhos é o adolescente em nós. Então, quando o adolescente começa a sonhar, a gente se lembra dos sonhos que abandonou. Aí, o confronto com a sombra e com o não dito. E as projeções de todos os assuntos não resolvidos com a sua própria mãe, com as figuras de autoridade. Porque se você não concluiu o seu próprio processo de Édipo e não concluiu o seu superego, você não consegue concluir, não consegue autorizar que eles concluam isso. E isso envolve, não autoriza as escolhas objetais, ou seja, quem escolhe para namorar, você também não autoriza nada. E aí vai ter relação? Lógico que não. Porque aquela projeção de si mesmo que você criou na infância não existe mais. Se você não criou relacionamento com o ser humano que habitava aquela mini projeção sua, como é que vai fazer? Não vai ter relação. E é o que acontece na vida adulta, que, né, as pessoas não têm relação com os pais, porque essa relação não foi desenvolvida. E aí que vou concluir com a chave de ouro, as questões espirituais. Por que as questões espirituais são tão importantes? Porque no curso, gente, eu trago muito esse conteúdo, assim, porque não tem só o que traz o seu clã, tem o clã do pai, tem muito assunto para olhar aí, sistêmico, tá? E também conteúdos espirituais, mas aqui eu quero dar uma pincelada importante, independente de qual seja a sua fé, o assunto conteúdos espirituais, ele precisa ser visto, tá? Por quê? Porque espiritualmente falando, é necessário que que a geração atual, ela supere a anterior. Em termos de humanidade, é necessário que a geração atual supere a anterior. Então, isso quer dizer que qualquer coisa que a anterior faça é obsoleta para a geração atual. E isso é um elemento espiritual. Os filhos, eles vão nascer com uma cabeça mais aberta que a dos pais. E os pais vão ter dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo bem assim, bem legalista, usando a palavra que a moça usou aí. Aquela família tradicional de igreja, não sei o quê. Os filhos vão para então, aquela família da igreja, do hino da harpa, ou da Assembleia de Deus, ou aquela que só pode usar saião. E aí os filhos, eles são criados, eles têm uma experiência com Deus ali, não sei o que, mas aí quando eles crescem, eles vão para a igreja da parede preta. Nossa, para os pais é uma apunhalada no coração, essa igreja, porque nem essa igreja da parede preta, nem igreja é. Na cabeça obsoleta dos pais. Você entende? Ou seja, os filhos, eles têm um espírito e Deus tem um assunto com aquele espírito. Vou usar uma outra linguagem para atingir um outro público. Eu tinha uma amiga muito querida, astróloga, e ela compreendia os filhos pelo mapa. Então ela dizia assim, não, isso daí com essa daí nem adianta, porque o Urano dela tá não sei na onde, e ela conseguia autorizar que os filhos fizessem escolhas diferentes, porque na cabeça dela era o Urano, entendeu? Era o Urano, era porque tinha o Sol na casa tal, enfim. Então, era o olhar que se tinha ali. Os espíritas vão olhar e vão falar, não, mas porque cada um tem um karma, cada um tem isso, cada um tem aquilo. Então, o que eu quero que você entenda é que, independente de qual seja a sua religião, o espírito do seu filho tem uma história que independe de você. Entende? Independe. Ele não é uma continuação sua. Ele tem os assuntos dele, tem as guerras dele. Não é só simplesmente, não, eu criei no caminho certo, então a vida dele vai dar certo. Não.
Deus tem propósitos para o espírito deles que você não faz a menor ideia. E tudo isso está sendo ativado ou não ativado também na adolescência, junto com sonhos, junto com um mundaréu de coisa. Agora, se você não tem nada disso na sua vida, você vai autorizar que seus filhos tenham? Claro que não, né? E aí, lógico que vai virar uma relação muito difícil. Então, todos esses pontos aqui, você só vai conseguir olhar e ser útil, né? Como mãe, como pai, na relação com seus filhos, se primeiro você parar e falar, bom, vamos lá, checklist, identidade, sonhos, sexualidade, identidade espiritual, conteúdos sistêmicos, a minha relação com a minha própria mãe, como que tá tudo isso daqui? Porque tudo isso está sendo jogado na minha cara com esse adolescente que caminha na minha casa. Deixa eu passar tudo, olha, eu queria ler esse mundaréu de coisa. Consegui, 15 minutos. Entenderam? Nunca permiti meu filho ser ele. Nunca é tarde, Simone. Porque tudo que a gente pode estar velhinha, de cabelo branco. Tudo que a gente quer é que a nossa mãe chegue pra gente um dia e fale, eu sinto muito. Me perdoe. Eu nunca autorizei você ser você. Pronto. Vai sair um fardo assim, ó, de toneladas da sua cabeça. Sabe? Dos seus ombros. Então nunca pense, imagine que você é filha e espera, como você gostaria que a sua mãe chegasse para você e te falasse, olha, eu sinto muito. Esse mesmo valor tem se você chegar para o seu filho, para sua filha e falar, eu sinto muito. E se um falece, também acontece? Sim, também acontece. Quando o pai morre na adolescência dos filhos. Tudo isso precisa ser... esse luto, né, que ele é psíquico, ele se torna real. E aí é preciso terapia, né? Então, gente, o que eu quero falar para vocês aqui é... Solução, Dani, divã. Agora no sentido, uma conversa bem séria mesmo. Divã. Se você quer ter uma boa relação com seus filhos na fase adulta e chegou na adolescência, porque você caiu de paraquedas aqui e fala, e agora? Agora eu fiz tudo errado, não sabia nada disso, errei. Solução, divã. Literal mesmo. A fazer terapia, leva o seu filho para terapia. Terapia nunca é demais. Entende? Terapia nunca é demais. Leia livro. Ah, não posso pagar terapia. Compra livro. Estuda sobre isso, ouve podcast sobre isso, faz curso sobre isso, vem fazer o Mães no Divã, vem olhar para você. Terapia, gente, os conteúdos precisam ser trabalhados. Se você quer ter conexão de alma, né, conexão real, conexão de espírito, com o espírito dos seus filhos, com a alma dos seus filhos, isso precisa ser construído além desses conteúdos projetivos. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa saber desses conteúdos. Entende? E é sobre isso que eu tô conversando aqui, gente. Muito obrigada, viu? Beijo para vocês.